aí, galerinha do sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Jaqueline. Todo mundo animado? Eu estou. Tanta coisa nova que a gente está aprendendo esse ano, né? Verdade, gente. Quanta coisa vocês já aprenderam. Se fizer um retrocesso no caderno, meu Deus, nem vocês têm noção de tanta coisa que a gente aprendeu. Bem bacana, bem legal, né? Mas antes de começar a nossa aula, um recado super importante. Você que acessa o Classroom ou tem acesso ao aplicativo Aula Paraná, façam suas atividades todo dia, gente, não deixa acumular. Faz as suas atividades todo dia, envia, porque isso vale nota e vale frequência. Ah, e dê uma olhadinha lá no mural ou recadinhos do seu professor sobre os meetings. Se ele fizer, gente, participe, é super importante. É um momento que você vai ver o seu professor, vai ver seus colegas e vai tirar suas dúvidas. Porque eu estou aqui, eu sei que você está prestando atenção, mas e se der uma dúvida? É com o seu professor que você vai tirar essa dúvida. Legal? E se você não tem acesso a isso, não tem problema. Vai lá na sua escola, veja que dia ela está atendendo o público, e pegue as suas atividades, faça em casa e devolva. E se não tiver dúvida, manda um bilhetinho para o seu professor. Ele terá o maior prazer em tirar suas dúvidas. Tá bom? Tranquilo? Recado dado, vamos começar a nossa aula? Então, ó, na aula passada a gente falou em moda, que é o valor que mais aparece. Até fiz a brincadeira lá do nosso canal Aula Paraná do YouTube, que é o canal que está na moda no momento. Legal? E hoje nós vamos trabalhar sobre mediana, né? O que é mediana? Mediana também é uma medida estatística. A palavra mediana significa meio, né? Dividir no meio, só que não é dessa forma. Primeiro, o conjunto de dados, eles têm que estar ordenados, tá? Em ordem, ou crescente ou decrescente. Eu coloco todos os números em ordem. E ele vai ser o termo central, tá bom? O que significa isso? Que na primeira parte, ele apresenta valores menores ou iguais a ela, porque eu estou considerando a ordem crescente. Então, eu tenho um número, que está no meio, que é a mediana. Todos os valores antes são menores ou iguais a ele. E depois, que é a segunda parte, os valores vão ser maiores ou iguais a ela. Tranquilo? Parece tão difícil, professora? Não é, vocês vão ver que é bem fácil. O mais trabalhoso é colocar em ordem crescente. Esse que dá mais trabalho se os dados não estão ordenados. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem o conceito e a gente já volta aplicando a mediana, tá bom? E aí, copiaram? Vamos ver agora a aplicação desse conceito mediana, que é isso que eu falei. Valores menores antes dela, valores maiores depois dela. Vamos lá? Então, aqui, ó, vamos pensar. Eu tenho essa turma de jogadores do futebol de um time. Aqui eu tenho 11 jogadores, os titulares. O goleiro,
tem 1,64 m e eu tenho vários jogadores. Esse aqui tem 1,60 m, esse 1,52 m e assim por diante. E o último lá tem 1,62 m. Lembra que eu falei que a mediana tem que ser em ordem? Esses valores não estão em ordem, você percebe até pelas estaturas deles, tá? Um mais alto, um mais baixo, eles não estão em ordem crescente. Porque se eu coloco em ordem crescente, eu viria bem certinho assim, isso aqui, né? O mais baixo até o mais alto. O mais alto é esse jogador daqui de 1,69 m. E o baixinho da turma, vamos dizer assim, tem 1,48 m. São todos jovens aqui, tá bom? Então lá, ó. Então, eu vou colocar em ordem. Então, o mais baixo, como eu comentei, é 1,48 m. Então, esse que é o mais trabalhoso. Por isso que quando a gente está ordenando, a gente vai riscando o número que a gente já usou para não se perder. Então, 1,48 m. Então, depois 1,52 m, 1,60 m, 1,61 m, 1,62 m, 1,64 m. Eu tenho 3 jogadores com 1,66 m. Então, esse seria a moda, né? Lembra que a gente falou? Moda? Então, ó, 3 jogadores têm 1,66 m, 1,68 m e o mais alto tem 1,69 m nesse caso. Como tem 11 valores, qual que é o valor do meio? É o sexto termo. Por quê? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o sexto termo. E ó que aqui fica 1, 2, 3, 4, 5 também. Tá? Então, na quantidade de números ímpares, né? Então, tem 11 valores, o termo central que está no meio é o sexto termo. Por quê? Fica 5 antes e 5 depois, tá bem? E quem é esse valor central? Esse valor central é 1,64. Então, lembra lá do conceito que vocês copiaram? Eu tenho 5 valores menores, que é 1,64, e 5 valores maiores. Então, esse aqui, ele divide ao meio esses termos, tá? Exatamente no meio. Só que os termos têm que ser em ordem. Então, dizemos que as estruturas de jogadores são menores ou igual ao termo central. É igual à quantidade da estatura, né, ou altura, dos jogadores que são maiores, que é o que eu acabei de comentar. Então, a mediana das estaturas desses jogadores é 1,64 m. E eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse exemplo. Não precisa fazer o desenho dos jogadores, só se você quiser. O importante é você copiar isso aqui, ó, para vocês entenderem o que é mediana. Vou dar um tempinho e já volto. E aí, copiaram? Então, resumindo, veja que no original eles estão tudo fora de ordem, eles fizeram a pose para a foto. Agora, colocando em ordem, fica claro de você definir o conceito mediano. Eu tenho 5 jogadores com estatura menor e 5 jogadores com estatura maior. Tudo bem? Então, ele divide exatamente os valores ao meio. Existe uma aplicação disso aí? Existe, tá?
Em caso de otimização, na produção, a gente usa muito. Aqui a gente está trabalhando mais o conceito mesmo com vocês, porque vocês estão iniciando nesse assunto agora no 7º ano, tá bem? E vamos para um quiz? Então, ó, por que é quiz? Porque é bem fácil resolver. Aqui é a mesma história do exemplo. Eu tenho 5 jogadores, 5 meninos. Esse aqui tem 1,61 m, esse aqui tem 1,55 m, esse tem 1,49 m, esse tem 1,68 m e aquele tem 1,74 m. Eles são jogadores de um time de futsal, tá? De linha, né? Que a gente chama. Qual que é a estatura mediana? É 1,49 m, é esse jogador aqui. 1,61 m, é esse jogador, que vai dividir ao meio, os outros são menores, os outros são maiores. Letra C, 1,55 m, que é esse aqui, ou 1,68 m, que é esse jogador aqui. E daí? Qual é a resposta certa? Né? Lembra que eu falei que os dados têm que estar ordenados. Está ordenado? Então está bem fácil visualizar. Não está ordenado? Então tem que colocar em ordem. Vou dar um tempo para vocês e já volto. E aí, foi fácil? Marcaram 1,49? Já de cara? Não, porque ó, esses aqui são maiores, esses aqui são maiores. Então não é 1,49. Então se você marcou a letra A, não é. Então vamos ver qual que é a resposta correta então? Então ó, veja, eu coloquei em ordem esses jogadores, ó. Vocês conseguem ver a altura deles aqui, ó? Tá vendo que tá em ordem, ó, do menor estatura até o mais alto. Então, ó, qual que está? Como são 5, o valor central é o terceiro, tá? É o do meio, então é o terceiro. Então, ele tem 1,61, ó. Esse menino e esse menino têm as estaturas menores que 1,61. E esses dois meninos têm estatura maior. Então, a mediana, que é o valor central é 1,61, corresponde à nossa mediana. Então, a mediana, nesse caso, é 1,61 m, não é 1,49 m, porque 1,49 m eles não estão em ordem. Na realidade, eles estão assim, né? Assim e assim, né? Então, aqui ele é menor. Então, a resposta correta, ó, você coloca em ordem, né? Crescente, que é bem fácil, né? Só colocar a altura deles, é esse aqui. Então, a resposta correta é 1,61 m e não 1,49 m, que talvez você tenha marcado essa opção. Não marcou? Gente, parabéns! Sinal que vocês estão bem ligados e bem espertos na aula. Vamos continuar? Então, esse praticando 3 também é do Enem. Aí você deve estar pensando, professor, Enem? Praticando 3 não, o terceiro exercício que nós estamos fazendo, né? Então, esse praticando foi adaptado, tá? Eu não coloquei as alternativas. Em uma seletiva para a final dos metros livres de natação, numa Olimpíada,
Os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Então, o nadador da raia 1, ele levou 20 segundos e 90 centésimos de segundo, né? Porque lá a diferença é em 70 segundos, né? É mais rápido que piscar o olho, né? Porque são atletas de alta performance, que a gente chama. Então, aqui tem o nadador que estava na raia 1, na raia 2, é o mesmo valor, raia 3, raia 4 e assim por diante, até a 7ª raia ali. Eram 7 nadadores. Claro que aquele que tem o menor tempo é o que chegou primeiro, né? Se eu fosse perguntar quem que ganhou, foi esse, porque ele levou menos tempo que os outros, né? Seria a medalha de ouro, se fosse uma final. Só que esse aqui é uma seletiva. Seletiva é antes. Quais vão para a final, né? Perguntar, qual a mediana dos tempos? É aquilo que a gente está vendo hoje. Eu coloco em ordem e vejo o termo central. Moda dos tempos. Opa, que isso foi a aula passada. Qual que mais aparece? Qual o tempo que teve maior número de nadadores? E média. Opa, média. Lembro que média foi em algumas aulas anteriores. É a soma de todos os valores dividido pela quantidade. No caso, eu vou somar todos os tempos e dividir por 7. Como esse aqui é um pouquinho mais longo, façam com calma o item A, o item B e o item C. Eu dou um tempo para vocês e daqui a pouco a gente volta corrigindo. Legal? Já voltamos.
Demorou um pouco mais porque eu pedi as 3 medidas para vocês. A e a B não tem cálculo, a C tem cálculo. Pode usar a calculadora? Pode. Lembra que eu falei que podia? Então, nessas situações de média, às vezes vale a pena, principalmente quando tem esses valores de tempo, decimais, né? Vamos corrigir? Então, letra A. Qual a mediana dos tempos? Então, o primeiro passo, eu vou ordenar os tempos. Estou usando a ordem crescente, do menor tempo para o maior tempo. O menor tempo foi 20 e 50. Mesmo que seja repetido, eu copio, tá? Porque esse 20, 60 e 20, 60 são dois nadadores. Eles colocaram a mão ali no sensor ao mesmo tempo, tá? 20, 80, 20, 90, 20, 90 e 20, 90. Então, como são 7 nadadores, porque um em cada raia, então o termo central é esse aqui, ó, o 20 e 80. Porque eu tenho 3 nadadores que têm um tempo menor, que ficaram em primeiro lugar, e 3 nadadores que tiveram um tempo maior, que ficaram por último. Então, a mediana foi de 20,80 segundos. Ok? Anotaram esse valor? Beleza. Entendido? Então, vamos continuar. Letra B. Qual a moda? A moda é 20,90. Então, veja que a mediana deu 20,80 segundos. 20 segundos e 80 centésimos de segundos. A moda foi 20 segundos e 90 centésimos. Então, veja que são valores diferentes, isso é importante. Elas não são iguais. Às vezes vão ser iguais, a média, a mediana e a moda, mas nem sempre, tá? Então, por que a moda é 20,90? Porque eu tenho 3 nadadores que tiveram esse tempo. Ó, o 20 e 60 foram 2 nadadores. O 20 e 50 foi um só, foi o que ganhou essa seletiva. E 20 e 80 foi um só também, tá? Então, esse 20 e 90 e 20 e 90 foram os 3 nadadores, né, que obtiveram esse tempo. Então, essa é a moda do tempo, um pouquinho maior que a mediana. E por último, qual é a média? A média, a gente vai fazer o cálculo, né? Então, eu vou somar todos esses tempos e vou dividir por 7, porque são 7 nadadores. Então, qual que é a média? Então, eu somando 20 e 90. Aqui eu peguei da tabela, você pode pegar dos valores. Aqui, ó, vou dar um voltar aqui. Pode pegar desses. Lembra? Adição não tem ordem. Não importa a ordem dos fatores, o resultado é o mesmo. Tá? Então, das parcelas, né? Melhor falando. Então, somando primeira raia, segunda raia, terceira, o quarto nadador, o quinto, o sexto. Então, somo tudo. Somando isso aí, deu 145 segundos e 20 centésimos de segundo, dividido por 7. Aproximadamente 20,74 segundos. Então, veja que os 3 valores foram diferentes. A mediana deu 20 e 80. Então, metade tiveram um tempo menor, metade um tempo maior. O que a maioria teve foi 20,90 segundos. E a média de tempo foi 20,74. Então, a média foi menor das 3 medidas. Tá bom? Então, lá, ó. Então, aqui já acabou a aula. Então, essa é a mediana. A média. Conseguiram resolver? Entenderam o exercício? Conseguiram ver a diferença entre as 3? Então, a última tem cálculo, né? Porque é a média. Então, todos os nadadores estão em média, tem aquele tempo. Tem uns que tiveram menores, a gente percebe bem isso na mediana, e tem aquele tempo que foi da maioria. Legal? Então, o que nós estudamos hoje? A mediana. Até coloquei um exemplo aqui de várias pessoas em ordem. Ó. Esse menino tem 133 centímetros, esse menino aqui tem 145. É a mediana aqui, 138. Então, 3 menores, 3 maiores. Então, esse é o conceito que a gente viu hoje. E o que nós vamos estudar na próxima aula? Uma outra medida estatística chamada amplitude. Bastante utilizada, que vocês já viram esse termo quando ouviram falar em amplitude térmica. Acredito que sim. Presta atenção no jornal. Vocês já ouviram esse termo, sim. Do tempo, amplitude térmica. Vou deixar essa curiosidade para vocês verem na próxima aula. Me despeço de vocês. Pena que acabou, mas é muito rápido, né? O conhecimento, quando a gente está fazendo o que gosta, passa muito rápido. Agradeço demais vocês, um abraço, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!